Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sabe aquela ideia clássica, quase poética? Se você acha um relógio na praia, você não pensa que ele, sei lá, brotou da areia. Não, claro que não. Você conclui que existe um relojoeiro. Por muito tempo, esse foi o argumento do design. A complexidade da natureza provaria a existência de um criador inteligente. Mas e se, para fugir das críticas da ciência, os defensores dessa ideia mudassem a regra do jogo e dissessem, ok, o criador existe, mas ele não é inteligente? Exato. É uma reviravolta em tanto. E é exatamente nesse nó que a gente vai mergulhar hoje. E para guiar a nossa análise, a gente tem um artigo bem provocador do blog Mente Ateísta, escrito por Jorge Guerra Pires. O título já entrega o jogo, Apologética Cristã. Por quê? Se o criador não for inteligente, a argumentação fica ainda pior. Ou seja, a missão aqui é entender a lógica do autor. Por que essa tentativa de deixar o argumento mais sofisticado, mais imune à ciência, na verdade, segundo ele, faz com que tudo desmorone de vez? E o mais interessante é que essa discussão vai muito além de religião versus ciência, né? Muito além. Ela nos força a perguntar umas coisas bem fundamentais. Por exemplo, o que a gente quer dizer com inteligência? O que faz uma explicação ser realmente boa? E talvez o ponto principal. Quando uma ideia fica tão flexível, tão elástica, que ela para de explicar qualquer coisa e vira só uma palavra vazia. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida, o argumento clássico do design, é super intuitivo. Sim, muito. Um carro, um celular, um relógio, são coisas complexas. Então a gente sabe que alguém inteligente as projetou. A analogia era: o olho humano, a asa de um pássaro também são complexos. Logo, precisam de um projetista. Exato. Faz todo sentido intuitivamente. O problema que o artigo aponta é que no século XIX, Charles Darwin chegou com uma alternativa, a teoria da evolução pela seleção natural. E mudou tudo. Mudou tudo. Ela mostrou um mecanismo, um processo passo a passo que pode gerar toda essa complexidade biológica sem precisar de um plano consciente, de um engenheiro por trás. Um processo cego, né? Cumulativo. Isso, cego cumulativo, que acontece ao longo de milhões de anos. E aí, segundo o autor do artigo, a turma da apologética, que é a defesa racional da fé, ficou numa sinuca de bico. Ficou. Ou eles largavam o osso
do argumento do design de vez, o que seria uma derrota e tanto, ou eles precisavam reinventar a ideia, principalmente reinventar o que significa a inteligência desse designer. E a solução que alguns encontraram e que o Pires critica com força foi exatamente essa que você mencionou no começo. Eles decidiram manter a palavra design, que é uma palavra forte, que todo mundo entende, mas tirar dela todo o recheio. Tirar qualquer compromisso com o que a gente normalmente pensa que é inteligência. Consciência, planejamento, intenção. Peraí, então como fica esse designer? O artigo descreve essa figura... Sim, e de uma forma bem impactante. Seria uma entidade que, e aqui eu cito o artigo, ajusta sem decidir, escolhe sem avaliar, projeta sem representar. Nossa, é uma ação que não deixa rastro de cognição, então? Nenhum. Mas um defensor dessa ideia não poderia argumentar que isso não é esvaziar e sim tentar descrever um tipo de design que transcende a nossa compreensão humana? Que está além da nossa inteligência limitada? Essa é exatamente a crítica que o autor antecipa. Ele diria que chamar isso de profundidade metafísica é um erro. Ele usa um termo mais duro: vacuidade conceitual. Vacuidade conceitual. A analogia que ele faz é ótima. É como você pegar uma caixa de um produto famoso, manter a embalagem bonita, mas tirar tudo de dentro. Entendi. A palavra design continua lá, enfeitando a prateleira, mas o conceito, a substância que dava força ao argumento, sumiu. Faz sentido. A força do argumento do relógio era justamente a ideia de uma mente por trás dele. Se você tira a mente, o que sobra da analogia? Exatamente. Sobra uma palavra que soa familiar, mas que foi redefinida para significar algo completamente diferente e, segundo o autor, indistinguível de um processo natural qualquer. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque o autor vai além. Ele diz que essa nova apologética comete um erro filosófico básico, confunde um resultado que funciona com um processo de inteligência em si perfeito. Ele usa exemplos muito bons para ilustrar isso. Pensa numa bactéria. Ok. Ela não tem cérebro, mas se tiver uma fonte de comida perto, ela se move naquela direção seguindo um gradiente químico. É um comportamento super adaptativo, funcional, funciona. Certo. Um cristal de gelo. Ele se forma em padrões hexagonais perfeitos, super organizados. Certo. E a pergunta que o autor faz é: a bactéria está pensando? O cristal está projetando sua própria arquitetura? Exato. A gente olha para um floco de neve e não pensa: nossa, que arquiteto genial. A gente pensa: uau, que legal o que as leis da física fazem. Exato. E não é só intuição. O artigo contrapõe essa visão com o que a ciência de verdade, como a ciência cognitiva ou a pesquisa em inteligência artificial, entende por inteligência. E nesses campos, a coisa é diferente. Totalmente. Inteligência não é só o resultado final bonito. É o processo por trás. É o que acontece debaixo do capô. E o que seria esse processo? O que define uma inteligência de verdade, segundo essa visão? O texto diz que, no mínimo, envolve algumas coisas. Primeiro, processamento de informação. Segundo, ter alguma forma de representação interna do mundo. Um mapa mental, por mais simples que seja. Ok. Terceiro, isso tem um custo energético. Pensar gasta energia. E quarto, um ponto que eu acho genial e contraintuitivo: a possibilidade de cometer erros. Espera um pouco. Então, a capacidade de errar é, ironicamente, um sinal de inteligência. Exatamente. Uma inteligência genuína pode se confundir, pode interpretar um sinal errado, pode chegar a uma conclusão equivocada. A bactéria não erra nesse sentido. Ela só responde a um estímulo químico. O cristal não pode decidir crescer de um jeito torto. Ele obedece às leis da física de forma passiva. Então, a possibilidade do erro mostra que existe um processo de avaliação, e não só uma reação automática. Isso. Entendi. A ausência de erro pode significar apenas a ausência de pensamento. Precisamente. E aí vem a conclusão demolidora do autor. Se você começa a chamar qualquer processo que gera ordem, seja uma bactéria, um cristal ou a gravidade, de inteligente, a palavra perde completamente o sentido. Ela fica banal. Banal.
Não serve mais para distinguir nada. É aí que ele solta a frase-chave. Se tudo que produz ordem é inteligente, então nada é. Sabe, o que eu acho mais irônico nessa história toda? É de onde os defensores dessa ideia de design muitas vezes tiram suas analogias favoritas. Ah, sim. Justamente da ciência da computação. Eles falam de algoritmos evolutivos, inteligência de enxame. Mas o autor do artigo vira essa mesa de um jeito genial, né? Vira completamente. A lógica deles geralmente é: vejam, até nossos computadores mais avançados usam processos que imitam a evolução para criar coisas novas. Isso prova que a evolução precisa de um programador inteligente por trás. Certo. O que esses algoritmos realmente demonstram é que processos sem nenhuma inteligência, sem consciência ou planejamento são perfeitamente capazes de gerar soluções complexas e eficientes que parecem ter sido projetadas. Então é aquela história. O programador cria as regras do jogo, tipo o parquinho virtual, mas ele não desenha a solução final. A solução emerge sozinha da interação das regras. É isso, é exatamente isso. E o autor faz uma distinção crucial. Esses processos não são puramente aleatórios, como ficar jogando um dado para sempre esperando sair uma obra de Shakespeare. Claro. Eles os descreve como estocásticos mais seletivos, ou seja, tem um elemento de variação, de acaso. O estocástico? Isso. Mas tem também um filtro, um mecanismo de seleção que guarda as variações que funcionam um pouquinho melhor e joga fora as que não funcionam. E com o tempo... Ao longo de muitas gerações, esse processo acumula informação e complexidade. Então, em vez de provar que a natureza precisa de um programador, esses algoritmos mostram um modelo de como a natureza pode programar a si mesma sem precisar de uma mente externa. Exatamente. O ponto do artigo é: se esses algoritmos já explicam como a complexidade surge sem um designer, e a proposta do criador não inteligente descreve um ser que age de forma idêntica a esses algoritmos, então para que postular esse criador? Para quê? Ele se torna uma camada extra, uma entidade completamente redundante e desnecessária para a explicação. E é aí que o texto encurrala de vez a ideia do criador não inteligente com o que ele chama de um trilema. É basicamente um beco com 3 saídas, e todas elas dão no mesmo muro. É um argumento muito elegante. O autor diz: ok, vamos levar a sério esse criador sem inteligência. Ele só pode ser uma de 3 coisas. Vamos lá. Ele é puramente aleatório, age ao acaso. Bom, se for isso, não tem plano, não tem propósito, não tem design, é só o universo jogando dados. Fim de papo. Certo, aleatório não serve para explicar a ordem que a gente vê. Então vamos para o outro extremo. E se ele for totalmente determinístico? Segunda opção do trilema. Se ele for determinístico, significa que ele opera segundo regras fixas e imutáveis, como um mecanismo de relógio. Ok. Mas espera aí. Um processo que opera segundo regras fixas e imutáveis é o que a gente chama de... Leis da natureza. Então não estamos falando de um criador. Estamos apenas dando um nome teológico para a física e a química. Entendi. Vira só um nome chique para causalidade. Então sobra o meio termo, a terceira via, que é onde os defensores dessa ideia devem se sentir mais confortáveis. O processo intermediário. Isso. Nem totalmente aleatório, nem totalmente determinístico. Mas aí a gente cai de volta no problema que acabamos de discutir com os algoritmos evolutivos. Verdade. Se ele é esse processo intermediário, estocástico mais seletivo, então o que ele faz é funcionalmente indistinguível do que a própria evolução já faz. Novamente, ele não acrescenta nada à explicação que já temos. Ou seja, nos 3 cenários, a hipótese do criador não inteligente não tem nenhum poder explicativo adicional. Nenhum. Ok, então se a hipótese do criador não inteligente não sobrevive a essa análise lógica, o que sobra? O autor usa essa discussão toda para fazer uma crítica maior sobre o que faz uma ideia ser científica de verdade, né? Exatamente. Ele argumenta que o valor de uma teoria científica não tem nada a ver com o quanto ela é confortante ou intuitiva, ou o quanto ela se encaixa nas nossas crenças. Os critérios são outros. São muito mais duros. Uma boa teoria tem que fazer previsões novas, previsões arriscadas sobre o mundo. Ela tem que se expor à possibilidade de dar com a cara no muro. Essa é a famosa falsificabilidade, né? A ideia de que uma teoria só é científica
se existir um experimento ou uma observação que possa, em princípio, provar que ela está errada. Isso. Uma teoria tem que ter a chance de quebrar a cara, de encontrar um fato que a desminta. Uhum. E o argumento do design, seja na sua versão com um criador inteligente ou, pior ainda, na versão sem inteligência, falha miseravelmente nesse teste, segundo o autor. Ele não chama de teoria. Ele chama de quê? Ele chama de blindagem retórica. Blindagem retórica. Gostei do termo. É uma ideia que é construída para nunca estar errada. É isso. Exatamente. Ela não prevê nada de novo. Ela só chega depois que os cientistas já descobriram os fatos e tenta encaixá-los numa narrativa. E o artigo dá exemplos, né? Dá exemplos ótimos disso. Se um biólogo descobre um sistema bioquímico absurdamente complexo, como a cascata de coagulação do sangue, o defensor do design diz, viu? É design. Claro. Mas se, por outro lado, a gente encontra algo super simples e eficiente na natureza, a resposta muda para isso é um design elegante. E o meu exemplo favorito que o autor também cita é quando se encontra algo que é objetivamente mal projetado. Sim. Tipo, o nervo laríngeo recorrente nas girafas que sai do cérebro, desce até o peito, dá a volta numa artéria e sobe tudo de novo até a laringe. Um caminho totalmente estúpido. Nossa, esse exemplo do nervo laríngeo é perfeito. É como se um engenheiro fizesse um cabo de rede dar a volta no prédio inteiro só para conectar um computador na sala ao lado. É uma gambiarra evolutiva. Totalmente. E qual a resposta do design para isso? Os caminhos do criador são misteriosos? Ou deve ter uma função que a gente ainda não entendeu? Então ela sempre se ajeita. Sempre. Ou seja, a hipótese se contorce para explicar tanto a perfeição quanto a imperfeição. E como o autor conclui, uma ideia que consegue explicar resultados completamente opostos com a mesma facilidade, na verdade não está explicando nada. Então, amarrando tudo, a tese central do artigo do Jorge Guerra Pires é que essa manobra de retirar a inteligência do criador para tentar salvar o argumento do design do ataque da ciência é um fracasso completo. Irrelevante é a palavra perfeita. O argumento já era fraco na visão do autor por não ser testável, mas sem a inteligência ele desmorona por dentro. Por quê? Ele perde a capacidade de fazer a distinção mais básica de todas. A distinção entre algo que foi projetado de propósito e algo que simplesmente aconteceu por processos naturais. A distinção entre propósito e acaso. Exato. A conclusão do artigo é bem direta, então. É um nocaute. O autor diz que um criador não inteligente não explica o mundo. Ele apenas rebatiza a ignorância com linguagem teológica. Forte. É basicamente colocar uma etiqueta chique na caixa onde guardamos as coisas que ainda não entendemos. E a frase final do texto é o arremate de toda essa linha de raciocínio. Sim, é um fechamento poderoso. Ele diz que uma hipótese que não explica, não prevê e não pode falhar não é profunda. Ela é o quê? Ela é simplesmente desnecessária. Isso nos deixa com uma provocação final. Fica essa reflexão, né? Se um conceito, seja criador, design ou qualquer outro, é tão esticado e redefinido que acaba se tornando indistinguível de processos naturais que a gente já observa e estuda como evolução, qual é o valor real de continuar usando esse rótulo? Em que momento uma explicação deixa de fato de explicar e passa a ser apenas uma nova etiqueta para o mistério? Grita na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio.
ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivana afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.